Amém, irmãos? Amém. Você que pode abrir sua Bíblia, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, dando início, ao primeiro estudo bíblico do ano, mas ainda estamos na continuidade do panorama bíblico do Antigo Testamento, tá? Estamos nos profetas menores, aula 35, é o livro de Miqueias. E diz assim, Miqueias capítulo 6, versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O nome do livro é o nome do próprio profeta, Miqueias, Em hebraico é Micá, em grego Micaías, Micaías em grego, tá? E o significado é quem é como o Senhor. A palavra Senhor é Yahvé, ou Jeová, o nome de Deus, tá? E é uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia: ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o Senhor, tá? E é interessante que ele termina o livro, ele começa o livro falando do seu nome e termina o livro falando o nome dele, que é essa pergunta, quem é como o Senhor? O autor, o próprio profeta Miqueias, ele se identifica como morastista, tá? Que é a cidade que ele veio, Moresete, região rural de Judá. E esse livro foi escrito, a profecia dele foi em cerca de 750 a 740 a 700 antes de Cristo, tá? Porque ele fala, ele dá a ênfase que ele profetizou durante os reinos de Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis do reino do sul, que é mais ou menos na mesma época do reinado de Jeroboão II. Lembra? Muitos dos profetas menores profetizaram durante esse reinado, tá? Mas como ele profetizou sobre Judá, contados os reis Jotão, Acás e Ezequias. Ele é um profeta que veio do campo, tá? Não da corte, semelhante a Amós. Lembra de Amós, o boiadeiro, colhedor de sicômoros? É semelhante a Miqueias. E o seu livro denuncia injustiças sociais, opressão aos pobres e corrupção dos líderes, tá? Ele é contemporâneo a Isaías, contemporâneo a Oséias e a alguns outros profetas, tá? Mas ele tem um estilo mais direto, duro e popular. E ele é citado também em Jeremias capítulo 26, versículo 18, Se eu não me engano é o capítulo 2, é bem parecido, tá bom? Como um verdadeiro profeta cuja palavra influenciou até reformas em Judá, tá? Jeremias dá esse testemunho dele. O livro de Miqueias é uma forte denúncia contra os pecados de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. O profeta expõe 3 temas principais. Primeiro, o juízo de Deus pelas injustiças sociais, idolatria e corrupção. Segundo, a promessa de restauração, especialmente por meio de um governante que nascerá de Belém. E terceiro, a fidelidade incomparável de Deus, que termina o livro com graça, perdão e esperança. Miqueias alterna palavras duras com promessas gloriosas, mostrando que o mesmo Deus que julga também salva e nenhum é outro como ele. Amém? No capítulo 1, a gente já começa com a introdução, a apresentação do profeta, e ele já começa também com o julgamento. Ele apresenta Deus, do versículo 1 até o versículo 4, como se Deus estivesse se manifestando ali naquele lugar. É algo bem semelhante ao que a gente vai ver a manifestação de Deus em Êxodo, capítulo 19, quando o povo sai do deserto, chega ao pé do Monte Sinai, e então Moisés fala: santifiquem-se, porque Deus irá se apresentar a vocês. Vai dizer o quê?
que Deus se manifestou com raios, trovões, terremotos, até que o povo fala: não queremos falar com Deus, suba Moisés no nosso lugar, né? Tem até um louvor que canta assim, né? Então o livro de Miqueias, ele fala do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falando disso, de Deus se manifestando com terremotos, que as montanhas se derretem, mostrando que o poder de Deus, mostrando o quanto que o nosso Deus é grandioso, é gigantesco. E aí o que ele vai falar que Deus está fazendo? Deus está vendo todos os pecados de Samaria, de Israel, de Judá. Olha só, no Monte Sinai, em Êxodo 19, Deus estava se manifestando com poder, com raios, trovões, com prodígios, com maravilhas, para fazer uma aliança com o povo. Em Miqueias, ele está se manifestando com o mesmo poder, com o mesmo terror, com o mesmo temor ali, mas agora para falar: vocês não guardaram a minha aliança, e agora o juízo virá sobre vocês, né? Do versículo 5 ao 7, a gente vê, né, as transgressões de Israel estão ligadas a Samaria e as de Judá a Jerusalém, que são as capitais, né? Jerusalém é a capital de Judá e Samaria era a capital de Israel, tá? Ou seja, a corrupção começou nos centros, tá? Nos centros religiosos e políticos. Era ali que tinha os palácios dos reis e também tinham os templos, né? Em Jerusalém tinha o templo de Salomão e em Samaria tinha, né, os templos idólatras que foram levantados ali com bezerros de ouro, tá? Então, por isso, né, Samaria seria destruída, suas riquezas seriam queimadas e seus ídolos seriam quebrados, suas ofertas pagãs seriam expostas. É isso que ele fala do versículo 5 até o versículo 7, tá? O versículo 8 e o 9, então o profeta, ele já intervém, ele começa a lamentar. O profeta não fala com frieza, ele chora, anda descalço e lamenta como chacal e avestruz, né? Linguagem de extrema dor. Embora a profecia seja contra Israel, a ferida chega até Judá, inclusive ao portão de Jerusalém, né? Ele está falando o quê? Do cerco que houve em Samaria pelos assírios, né? A gente já viu isso nos outros profetas, né? Os assírios tomaram o reino do norte, porém também chegaram até o reino do sul. Mas mais para frente, o reino do sul foi totalmente tomado pela Babilônia, né? Mas ele sofreu também um dano pelo reino do norte, pela Assíria, né? Miqueias, do versículo 10 ao 16, Miqueias usa jogos de palavras com nomes das cidades de Judá para reforçar a mensagem, tá? Depois, se vocês forem pesquisar o nome das cidades que ele vai colocando, a cidade significa uma coisa, e ele vai lá e usa uma palavra para significar outra, né? A cidade que significa beleza sofrerá de vergonha. A cidade que significa saída será atacada, né? A cidade que significa herança será tomada. Isso mostra que todo o território seria afetado pelo pecado coletivo, tá? O capítulo 2, a gente vê, né? Ele expõe os pecados sociais, né? Ele expõe os pecados do povo. Os pecados, primeiramente, ele expõe dos poderosos, né? Que eram os príncipes. Miqueias denuncia aqueles que planejam maldades à noite, oprimem pela manhã e tomam terras e casas de famílias, tá? O pecado é premeditado, não acidental. Eles usam o seu poder para destruir vidas, né? Não é aquela pessoa, né, que está lutando contra uma tentação. Ele diz o quê? Vocês, desde a noite, vocês já começam a planejar. Eu vou tomar a casa de alguém, eu vou tomar os bens de alguém. Eram pecados premeditados, era uma impiedade, né? Não era alguém que tropeçava em algum pecado. E depois, a sentença divina. Deus anuncia uma desgraça inevitável. Eles seriam tirados da terra que roubaram, perderiam suas heranças e cairiam em desonra, tá? Do versículo 6 até o versículo 11, o povo rejeita a pregação de juízo. Tem isso também. O povo começa: não profetize ao profeta. Eles queriam mensagens agradáveis, né? Não verdadeiras. Os falsos profetas preferem anunciar prosperidade e vinho desde que sejam pagos. Deus então os acusa de expulsar as mulheres de suas casas, tirar crianças da herança, tá? E os líderes espirituais eram parte do problema, não da solução, porque eles falavam, né? Os religiosos, né? Os sacerdotes da época
quando viam um profeta profetizando, virá o juízo, vocês têm que se arrepender, vocês estão pecando, vocês estão devorando as casas das viúvas, vocês estão tomando a terra do povo, que Deus deu por herança. A herança não é de vocês, é de Deus, Deus que deu a terra por herança. Na lei estava que eles não podiam tomar a terra de outra pessoa. Caso ele empobrecesse, eles tinham que ajudar, eles tinham que estender as mãos, não tinham que tomar as terras das pessoas. Então o profeta estava denunciando todos esses pecados, e o povo falando, não profetize, vamos escolher outros profetas para nós. E aí eles aceitavam os profetas que profetizavam, não, virá vinho sobre vocês, virá prosperidade sobre vocês. A esses eles aceitavam. Porém, esses profetas aí que eles aceitavam, eles profetizavam bênçãos sobre quem ajudava esses profetas, sobre quem estava com eles. Mas quem era contra esses profetas, aí esses profetas mudavam a palavra, profetizavam então, coisas assim. Tinham os que acreditavam e outros que não acreditavam. Exatamente. O povo, assim como diz, se eu não me engano, em Timóteo, vai dizer, né, que o povo, não querendo ouvir a sã doutrina, sim, com comichões coçando seus ouvidos, escolheram falsos mestres para profetizar, para pregar aquilo que eles querem ouvir, né? É bem interessante, ó. Os falsos profetas dizem, ó, versículo 6: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Miqueias profetizando, ó, vocês quebrarão a aliança com Deus, os montes estão, Deus está se manifestando com poder, vocês quebraram a aliança e virá o juízo sobre vocês. Mas os falsos profetas, versículo 6: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Não vai o juízo sobre nós não, gente. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Versículo 7: está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou meu povo como inimigo. Olha só, eles estão falando, não, gente, não fica preocupado, não vai vir desgraça sobre a gente não vai vir juízo sobre a gente não. Por acaso o Espírito do Senhor iria se irritar? Parece até os coaches de hoje em dia, né? Deus não se irrita não, Deus não... Mas Deus está falando que a ira de Deus irá recair sobre aqueles que não se arrependem, né? E aí, então o próprio Deus, né, através da boca do profeta diz, sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então os falsos profetas estão dizendo, não vai vir juízo, não, pelo contrário, Deus é bom, Deus é amor, vai vir o bem sobre nós. Aí o profeta vai lá e fala, Deus fala através da boca do profeta, eu farei o bem, mas para aqueles que andam retamente. Sim. Eu farei o bem para aqueles que andam retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Ele está falando, vocês que são meu povo, que eu fiz uma aliança, vocês estão se levantando não como meus filhos, vocês estão se levantando como meus inimigos. Então a ira de Deus viria sobre eles. Então, ó, Deus então os acusa de expulsar as mulheres de suas casas, tirar crianças da herança, né? E os líderes espirituais, né? Eles estavam acolhendo os falsos profetas, então eles estavam sendo parte do problema e não da solução. E aí, o livro de Miqueias ele é bem interessante, porque ele traz uma palavra de juízo, mas ele também traz uma palavra de esperança. Uma palavra de juízo, uma palavra de esperança. Então aí ele traz a promessa do bom pastor, né? Do versículo 12 ao 13, né? Mesmo depois da dura denúncia, o capítulo termina com esperança. Deus reunirá o seu povo como um rebanho e abrirá o caminho, e o rei passará à frente ao anúncio da restauração messiânica, tá? Esse anúncio que ele está fazendo já está apontando para Cristo. Amém? Amém? E aí nós vamos ao capítulo 3, que fala sobre a corrupção dos líderes. Os governantes, do versículo 1 ao 4, eles não apenas oprimem, eles devoram o povo. A linguagem que o profeta usa aí nesses versículos é até forte, né? Vai falar o quê? Que eles arrancam a pele, que eles comem a carne, que eles despedaçam os ossos.
do povo, dos pobres. Isso simboliza como eles exploravam e como se enriqueciam às custas dos pobres, né? É bem forte essa linguagem que ele usa, né? Vocês estão devorando as pessoas, vocês não estão só se aproveitando, vocês estão devorando, arrancando a pele, comendo a carne, despedaçando os ossos. Tá dizendo, não sobrou nada. Não tem aquele churrasco que a gente come que deixa o osso com um pedacinho de carne ainda para o cachorro? Não, eles não estavam deixando nem o osso. É isso. É essa linguagem. Tudo que pudesse. É isso a linguagem que Deus estava usando na boca do profeta para dizer como que eles estavam tratando os pobres. Estava dizendo, vocês estavam arrancando tudo, não estavam deixando nada. E os profetas profetizam paz para quem lhes paga e guerra para quem não lhes dá nada. Então eram os profetas do Pix. Quem dá o Pix, opa, para você tem paz. Quem não dava, eles profetizavam guerra. Está lá no versículo 5 ao 7, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Ó, este será a nossa paz quando a Síria vier. Não. 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, se tem alguém próspero que oferta na vida do profeta, o profeta profetiza: ó, Deus é contigo, paz na sua vida. Mas se não tem quem dê ao profeta, quem pague a profecia, vai vir desgraça sobre a sua vida, vai vir guerra sobre a sua vida. Era isso. Então Deus ele já está anunciando. Esses profetas, Deus retirará a visão deles, os deixará envergonhados e eles não terão respostas quando clamarem. Tá? Do versículo 8. Que é o versículo que nós... esse é um versículo muito bom. Ele diz: está cheio do Espírito do Senhor. Isso é bem semelhante à profecia de Isaías 61, que Jesus, quando ele vai pregar em Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías, e o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas olha só como que a unção do profeta Miqueias: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha só, quando Isaías ele profetiza, e Jesus profetiza também a mesma profecia que Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os cegos, para dar visão aos cegos, para dar audição aos mudos, para pregar o Evangelho da paz, para trazer bênçãos, né? Já a unção de Miqueias era uma unção para denunciar o pecado. Ou seja, Deus não nos ungiu só para trazer as bênçãos. Sim, a unção que Deus tem sobre nós é uma unção de poder para transformar vidas, para levar toda doença, toda enfermidade aos pés da cruz de Jesus. E diz a palavra que sobre as suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. Mas a unção de Deus também denuncia pecados. A unção de Deus também expõe toda a iniquidade do seu povo. Amém? Versículo 9 até o versículo 12 vai falar dos sacerdotes e dos líderes religiosos. Começou falando dos governantes, falou dos profetas, aí fez um contraste entre os falsos profetas e a verdadeira unção, que é a unção de Miqueias para denunciar pecados. E agora vai falar dos sacerdotes e líderes religiosos, do versículo 9 ao 12. Eles construíram Sião com sangue, Jerusalém com injustiça, e ainda se confiavam no templo. Diziam: o Senhor está no nosso meio, como se isso fosse garantia de proteção. A resposta divina: Sião será arada como um campo, Jerusalém será ruínas. Essa profecia impactaria Ezequias,
e é citada em Jeremias 26 como decisiva para impedir sua morte. Amém? Amém. Capítulo 4, do versículo 1 ao 5, vai falar: as nações virão a Jerusalém para aprender o caminho do Senhor. É bem interessante que o capítulo 4, ele traz uma visão bem do milênio, do reino do Messias, do reino de Cristo aqui na terra. Amém? Amém. Então ele vai falar que as nações virão de Jerusalém para aprender o caminho do Senhor, o governo será de Deus, não humano, as armas serão transformadas em instrumentos agrícolas, né? Então vai ter paz universal, cada um debaixo da sua videira e figueira sem medo, é a restauração do que o pecado destruiu, é o reino messiânico, o reino de Jesus. Amém? Amém. Então vai falar, no versículo 6 e 8, o Senhor juntará coxos, os expulsos, os aflitos, e Ele mesmo será o rei sobre eles no monte Sião, e a casa de Davi será restaurada. Aqui, para vocês verem, 740 anos antes de Cristo, ele já dá detalhes, bem, de que o Messias, Cristo, viria da casa de Davi, que ele levaria as enfermidades dos coxos, que ele iria dar identidade aos expulsos, aos aflitos, né? A gente pode ver nos evangelhos como que Jesus já começa a cumprir todas essas profecias, né? E aí, ele, do versículo 9 ao 10, ele vai falar sobre as dores antes da restauração, né? Judá sofreria como uma mulher em trabalho de parto, né? E seria levada à Babilônia. Profecia surpreendente para o século 8 a.C., mas de lá seria liberta, né? Ele já estava profetizando certeiramente que o povo seria cativo para a Babilônia, né? Mas ele também profetizou sobre a libertação desse cativeiro. E depois ele vai falar do 11 ao 13, a vitória sobre as nações inimigas, né? As nações se reuniriam contra Sião, mas Deus reverteria a situação. O povo seria fortalecido para vencer seus inimigos. Amém? Capítulo 5, aí a profecia bem conhecida do Messias sobre o seu nascimento, né? Aqui o livro alcança o seu ponto mais messiânico, ó. Versículo 1: agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Está falando ainda da vitória sobre os inimigos. E o versículo 2 vai falar sobre o nascimento de Cristo. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem que é desde os dias das eternidades? João 1 vai dizer: no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Amém? Amém. Desde os dias da eternidade. Amém? E aí ele continua a profecia sobre o Messias. Versículo 3 e 6. A Síria simboliza os opressores e o Messias dá vitória sobre eles. Versículos 7 ao 9. O remanescente será como o orvalho que vem de Deus. O leão entre ovelhas representa a influência e a vitória, né? E também a paz, né? Você vê um leão no meio de ovelhas e ninguém, e as ovelhas não sendo despedaçadas pelo leão, né? Ó, este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, terra da Síria, espada, dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando estiver na terra e pisar nos nossos limites. Cadê? Acho que foi errado, gente. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, e como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva. Está falando da multiplicação do povo. Que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens.
O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Estou falando da autoridade que Deus vai dar sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, que vai ser como um leão. Eu confundi a profecia de Miqueias com a de Isaías. Isaías profetiza sobre o milênio que será como um leão habitando sobre os cordeiros, junto com os cordeiros, e não haverá a ferocidade do leão. Aqui é o contrário, é o leão, o povo de Deus sendo como um leão no meio dos outros povos, que seriam como se fossem ovelhas, ou seja, não seria mais os povos oprimindo o povo de Deus, não seria mais o povo de Deus sendo oprimido por exércitos grandiosos, mas sim o povo de Deus com autoridade, com poder, com unção de Deus, reinando sobre os outros povos. Amém? Do 10 ao 15, Deus eliminará os carros de guerra, os cavalos, os carros de cavaleiros, as feitiçarias, os ídolos e as fortalezas humanas. Então, Deus vai dar autoridade ao seu povo, mas mesmo assim Ele também vai destruir todas as guarnições dos outros povos, inclusive as guarnições de exércitos, os carros de guerra, as armas, o que é militar, mas também vai destruir aquilo que é pagão, vai destruir as feitiçarias, os ídolos e também os governos humanos. Amém? Amém. Um povo totalmente dependente de Deus será restaurado, quando eles não tiverem nada disso, talvez se voltem a Deus. Capítulo 6, Deus convoca um tribunal, versículo 1, versículo 2. Os montes e colinas serão as testemunhas. Deus apresenta a sua causa contra Israel. O que significa isso? Monte e colinas serão como testemunhas. Aquilo que Deus está firmando, aquela aliança, aquele decreto que Deus está firmando, não será revogado. É um decreto que, assim como os montes não caem, assim como as colinas são firmes, são grandes fortalezas, a palavra de Deus não cairá por terra. Amém? Amém. As obras de Deus lembradas, o Senhor pergunta: o que eu fiz para cansar vocês? E lembra, libertei vocês do Egito. Moisés, Arão, Miriam, o livramento do conselho de Balaque e Balaão, ele traz à memória do povo tudo que ele já tinha feito sobre esse povo, E o povo pergunta, eles pensam que a solução é oferecer mais sacrifícios, oferecer mais holocaustos, mais bezerros, milhares de carneiros, até o próprio filho. Tá? O profeta ele é bem interessante como ele coloca isso em forma de poesia, É bem interessante como ele dá detalhes. E a resposta de Deus, que é o versículo que nós lemos, que é o versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Cadê? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O povo pergunta: Senhor, como que a gente vai caminhar debaixo dessa sua aliança que o Senhor está firmando aqui diante dos montes como testemunha? E aí eles perguntam: é por meio de holocausto? É por meio de bezerro? É por meio da gente apresentar milhares de carneiros? Será que se a gente entregar até o nosso próprio filho, é isso que o Senhor quer de nós? E Deus vai lá e responde: o que o Senhor... Ele te declarou ao homem, o que é bom, o que é que o Senhor te pede de ti? Pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lembra de Saul? Senhor, o barulho de ovelhas, de carneiros aqui que você está ouvindo, é porque a gente separou o melhor para sacrificar para você. A gente separou o melhor para sacrificar para Deus. E aí o profeta fala para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Então aqui o povo está falando, qual o sacrifício que a gente tem que fazer para firmar uma aliança com Deus? Deus está falando: pratica a justiça, esteja diante de mim com humildade. Amém? Então vem do 9 ao 16,
condenações das injustiças, né? O povo usa balanças desonestas, acumula riquezas por meio de violência e segue os pecados de Acabe, por isso sofrerão devastação. Capítulo 7, né? O último capítulo, corrupção do povo e a fidelidade de Deus. Então o profeta lamenta, né? Do versículo 1 ao 6, Miqueias descreve Judá tão corrupta que não há nenhum homem justo, autoridades exigem suborno e até a família está dividida. É o colapso moral total, né? Esse da família dividida é um versículo que Jesus usa, né? Os inimigos da própria casa e tal. Versículo 7 ao 10, né? Apesar do caos, Miqueias declara: eu olharei para o Senhor. Ele espera a restauração mesmo quando cair, né? Deus o defenderá diante de seus inimigos. E aí do 11 ao 17 vai falar da restauração, né? As muralhas serão reedificadas, povos distantes virão ao Senhor e as nações temerão e se humilharão, né? E a conclusão, né? O livro termina celebrando: Deus perdoa, Deus lança os pecados no mar e Deus guarda a aliança feita com Abraão e Jacó. Deus tem prazer na misericórdia. E o final reforça o significado do nome do profeta: quem é como o Senhor? Né? Essa pergunta é bem interessante, porque, olha só, vamos ler o final do capítulo 7, cadê? As nações verão isso, versículo 16, e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ou seja, o profeta ele denuncia todos os pecados do povo. E aí qual que é a consequência? Deus ele anuncia: virá um juízo, mas também tem uma solução. Nosso Deus, que já foi falado em vários outros estudos aqui, o caráter de Deus lá em Êxodo 34, que ele se manifesta com Moisés, nosso Deus é misericordioso, tardio em irar-se, é pronto para manifestar misericórdia e se arrepende do mal que ele anunciou. Então é isso. Como que a gente lida com isso, com o nosso pecado? Como que a gente lida com as nossas transgressões? A gente confia no caráter de Deus, porque ele é tardio em irar-se. Então vai dizer o quê? A solução para o nosso problema é o nosso próprio Deus. Ele está pronto para nos ungir, assim como ele ungiu Isaías, assim como ele ungiu Miqueias, para nos dar a autoridade, o poder para a gente caminhar com ele. E aí ele vai dizer: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Porque os outros deuses aí, eles querem sacrifícios, né? Eles querem os deuses Baal, Azerá, todos esses, é igual a solução que o povo perguntava, né? É o quê? É rebanho que você quer? Você quer que a gente passe nossos filhos no fogo? Não. Nosso Deus, ele quer manifestar a graça dele, ele quer manifestar o amor dele, ele quer lançar, 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Amém. Lançará para longe todos os pecados. Amém? Quais são os pontos principais do livro de Miqueias? Em primeiro lugar, manifestação de Deus nos montes, né? Assim, tem um contraste, né, com Êxodo 19, já foi falado. Ele fala muito, né, do juízo sobre Samaria e Jerusalém, né, que são as principais capitais, né, ali fala sobre, né, o povo sendo guiado como um rebanho pelo seu pastor. É bem interessante, casa muito bem, né,
com Jesus falando, né? Eu sou o bom pastor. A corrupção das lideranças, o futuro glorioso reinado do Messias, lá em capítulo 4. Bom, gente, tem bastante material lá no material didático, depois vocês dêem uma conferida, tá? Já tem um aplicativo, então já está disponível. Quem deu uma fuçada no aplicativo vai ver que já está disponível essa aula de Miqueias, tá? Sim. Então vai falar do futuro glorioso reinado do Senhor, do nascimento do Messias, né? Capítulo 5, versículo 2. E a graça e fidelidade incomparáveis de Deus, né? Quem é como o nosso Deus, né? Que lança os nossos pecados no mar, que guarda a sua aliança, que não mantém a sua ira e tem prazer na misericórdia e nos perdoa dos nossos pecados, né? Para concluir aqui, irmãos, depois vocês dão uma olhada no material didático em casa, tá? O livro de Miqueias revela um Deus que é ao mesmo tempo juiz, santo e pastor misericordioso. Ele denuncia os pecados de Israel e Judá, especialmente a injustiça social e a corrupção das lideranças e a falsa religião, mostrando que o afastamento de Deus produz opressão, violência e destruição. Porém, Miqueias também apresenta uma esperança gloriosa. Deus preserva um remanescente